Enquanto o técnico Roger Machado busca a melhor formação para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira pela retomada do Campeonato Brasileiro, fora das quatro linhas, a direção do Internacional se movimenta para garantir no Beira-Rio, em 2025, um grande destaque, principalmente com a chegada do novo treinador. Enquanto isso, Bruno Tabata concede uma entrevista para a ESPN e valoriza demais o ambiente colorado, o treinador Roger Machado e principalmente a importância que o Inter lhe deu a partir de sua chegada. A gente vai conversar sobre isso e alguns bastidores também do treino do Internacional desta manhã no CT do Parque Gigante. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Internacional. Já estou de volta a Porto Alegre, muito obrigado por todo mundo que esteve comigo no final de semana lá em Santa Catarina. Até encontrei alguns colorados, né, cara, em supermercados, até na praia, muito bacana mesmo. O Inter é muito grande, cara, tem sempre muito colorado em todo lugar do mundo. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, beleza? Te inscreve também no canal e ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem um link aqui no comentário fixado que te leva direto pra KTO.com e vem fazer parte da nossa galera. O cupom Ernest já tá lá prontinho, só esperando. Aí tu vai, coloca uns pila lá e vai ganhar mais 20% de bônus nesse teu primeiro depósito, beleza? KTO é onde a diversão acontece e não te esquece, um site para maiores de 18 anos. Eu, para variar, tô com meu roteirinho aqui e eu quero falar com vocês sobre algumas questões que o Inter está trabalhando agora, nessa parte da manhã, no CT do Parque Gigante. Provavelmente o Roger vai definir se vai com o Natan ou o Aguirre na lateral direita. O Natan que está treinando mais vezes. Tem o Bruno Gomes também que pode, claro, né, aparecer ali sendo mantido naquela sequência que o Roger gosta de fazer, né? Ó, deu conta do recado, vai ficar. Mas acho que o Inter não ia contratar dois laterais direitos para nenhum deles jogar. O Natan já entrou agora nos últimos minutos ali do Juventude, já começou a ganhar algum ritmo, né, algum corpo, justamente para poder fazer o que é para fazer, né? O seu contrato é de lateral direito, vai jogar de lateral direito para deixar o Bruno Gomes ser uma opção para o meio-campo. O Aguirre e o Wanderson trabalharam com bola agora no treino do final de semana. Isso também é um indício de que eles estão muito próximos de jogar. O Aguirre, pelo seguinte, eu já tinha contado para vocês também no vídeo de ontem, ele estava lesionado lá no Lanús. Chega aqui com uma necessidade de recuperação, de preparação física e tudo mais. Mas a tendência é que vá a campo agora quarta-feira, se não só contra o Cuiabá na outra segunda-feira. Um dos dois tem essa mesma particularidade, né? O Wanderson e o Brian Aguirre. O jogo está marcado, né? Um jogo 19 horas e 30 minutos dessa quarta. É aquele jogo atrasado ainda da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Eu quero repercutir com vocês. Vamos falar do time, rapidinho. Antony, Natan ou Brian Aguirre, Vitão, Mercado com o Bernabei, Fernando, Thiago Maia, linha de 3, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho, e lá na frente deve ser o Lucas Alário, o escolhido do Roger, tá? Agora sim, vou repercutir com vocês uma entrevista do Bruno Tabata para a ESPN, o Gustavo Merton, baita repórter, né? Que também gaúcho aqui, já ficou um tempão aqui, já tem experiência pra caramba de internacional. Ele conversou com o Tabata no CT Parque Gigante, tá? E aí aqui é interessante a gente destacar algumas coisas, né? Pô, é um cara que tem 2 assistências, 1 gol marcado na estreia, inclusive, né, contra o Juventude. Vem fazendo bons jogos, nome importante no ataque colorado. Todo mundo achou que ele não ia render, né? Ele ia precisar de alguma adaptação depois de voltar do Catar e tal. E não foi o caso. Ele entrou como, olha, uma luva, basicamente, né? No time do Roger Machado. E aí aqui algumas questões que eu achei importantíssimas. Por exemplo, o quanto ele já está imbuído no projeto,
tá? E o quanto ele destaca a realidade do que ele encontra aqui. Tu quer ver um exemplo? Ele diz o seguinte, ó, em um determinado momento. Eu cheguei num momento conturbado, pós-enchente. O clube não estava conseguindo buscar os resultados. Aí isso gera pressão. Só que aí eu senti que eu estou aqui há bastante tempo, porque tudo que envolveu a minha chegada. O clube está conseguindo melhorar os resultados em campo e eu estou muito feliz com esse início no Inter. As pessoas me acolheram muito bem. E aqui as pessoas, ele está falando principalmente do técnico Roger Machado. E eu acho legal destacar isso com vocês, porque o Roger ele chega aqui com a pecha de gremista, né, de ligação com o Grêmio. É um cara que é histórico no rival. Ele tem também, né, a mesma pecha, aquela que o Tite tinha, de ter a ligação muito grande com um rival. Não se sabia daqui a pouco se ele era o nome certo mesmo. Eu, praticamente, tava com muita dúvida se... Eu acho ele um bom treinador, eu acho ele com um cara de muito futuro, né? Mas não sabia se aquele momento do Inter, o momento conturbado que a gente estava vivendo dentro do vestiário, era um momento para o Roger. Aí o Inter traz o D'Alessandro também, e aí junta, né, a parte tática com a parte de liderança, a parte histórica com a parte de conhecimento de futebol. E claro, o D'Alessandro também tem a questão do conhecimento de futebol, mas tem o Paulo Paixão também, né, que faz a questão física sobressair. E a gente está vendo o quanto o Inter está correndo. Enfim, a nova comissão técnica deu conta do recado. Mas aí, quando a gente ouve um cara de dentro falar, é outra pegada, né? Tu pode até me dizer, mas ele não vai falar mal do Roger. Só que dá uma olhada nisso aqui, ó. É muito fácil quando o treinador entende as características do jogador. E eu sinto que o Roger e a comissão técnica entendem muito bem. Isso tudo facilitou e eu pude dar uma resposta positiva. A gente sente conforto com a forma de trabalhar do Roger. Eu não tinha trabalhado com ele ainda, mas já sabia que era um grande treinador. E aí a gente entende o motivo de todos respeitarem e gostarem muito dele. Todo mundo abraça ele, porque ele taticamente sabe muito. E ele dá boas instruções sobre cada oponente. E por isso a gente melhorou muito. E aí ele continua. Sinto que todo mundo entendeu a ideia do Roger. É um fator bom. Quando o grupo e o treinador estão alinhados dentro do campo, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, a gente sabe o que fazer. Futebol é sequência e confiança e o Roger tem conseguido dar isso pra gente. Cara, eu vejo que a gente tem uma grande possibilidade de ascender na tabela do Campeonato Brasileiro. Temos, claro, que ganhar do Fortaleza, temos que ganhar do Flamengo, para mostrar mesmo pro Brasil, né, que a gente está na briga aí por alguma coisa ainda no campeonato. E aí depois, claro, o Bragantino, né, que está atrás da gente. Mas esses 3 jogos atrasados, principalmente, nós temos de confirmar, tá? Agora, uma outra questão envolvendo uma compra de um jogador que está sendo também o destaque a partir da chegada do Roger. No segundo tempo, contra o contra o Rosário Central, o Roger vai lá e coloca no lugar do René o Alexandro Bernabei. E aí ele não sai mais, né? O René, que está com o contrato por encerrar agora em dezembro, também não vai ficar em 2025, mas o Inter está, além de buscando um outro lateral esquerdo para o ano que vem, ele já está trabalhando com o Celtic da Escócia para manter o Bernabei aqui no Beira-Rio. E isso é importante, porque é o seguinte, o Bernabei é um jogador jovem ainda, né? Não tem nem 25 anos. Até posso pegar aqui certinho, para não falar. Eu acho que ele tem 24, tá? Mas eu vou pegar o computador aqui e vou ver o ano, a idade dele. Ele tem 23. 23. Ele fez agora 23 em 24 de setembro. É um jogador jovem, tem possibilidade de revenda mais à frente e tal, isso e aquilo. Mas a questão não é essa. Ele tem 10 jogos e 1 gol marcado pelo Internacional, vem fazendo boas atuações, tanto no ataque quanto na defesa. É um cara que basicamente quebrou as expectativas, né, da torcida, porque todo mundo queria ver o jogador na época do Kudê, o Kudê não colocava ele, e aí agora quando ele entrou, ele praticamente dominou a lateral esquerda. Principalmente também porque o René, né, tá com uma pecha já muito forte contra a torcida está em cima dele, muitos erros e tal. Então o René também já chegou no seu limite. A grande questão tem 2 pontos
no Bernabéu com o Internacional. Ele está emprestado até o final do ano, como você sabe, junto ao Celtic, e ele tem uma opção de compra de 4 milhões de euros. Esse é o número certo, 4 milhões de euros. E aí é muito semelhante, se a gente for olhar, ao que o Wanderson, né, o que o Inter comprou do Wanderson junto ao Krasnodar. Ele faz lá na Escócia poucos jogos, muito mais jogando como ponta do que como um lateral esquerdo. E o Inter vê que tem de ficar com ele. Só que o que o Inter está tentando fazer? Primeiro de tudo, o Inter pode comprar o jogador pelos 4 milhões e aí não corre nenhum risco, né? Vai lá, eu quero parcelar esses 4 milhões, eu quero organizar uma forma aí de pagar esses 4 milhões e a gente fica com o jogador, obrigado por tudo, Celtic, valeu. Esse é um ponto. Só que 4 milhões de euros tu não recupera lá na frente. Então o Inter pensa o seguinte, cara, vamos tentar baixar esse valor. Talvez esse número o Celtic botou lá em cima justamente para a gente tentar baixar. E é o que acontece costumeiramente em negócio desse sentido. Só que o Inter também tem a ideia de chegar e conversar com o Celtic para abrir mão da opção de compra. No caso, ele teria a exclusividade, né? Não concorreria com ninguém, mas negociar valores. E aí abriria a mão, né, da exclusividade e teria a possibilidade de outros clubes virem em cima do jogador no Celtic. Então tem esses dois pontos. Ou compra por 4 milhões, ou chega e diz assim, ó, cara, quem sabe 2,5, vocês ficam com mais uma parte aí dos direitos econômicos e tal, isso e aquilo. E aí a gente renegocia um contrato. Pode acontecer. E aí pode vir outro time em cima, daqui a pouco, não, mas eu não te ofereço 2,5, eu te ofereço 4. E aí o Inter tem que daqui a pouco entrar num leilão ou ver um outro lateral. São coisas de mercado, são questões de negócio. Mas o grande fato é que nesse quesito todo, de ficar ou não com o Bernabéu, o Inter já entendeu que tem de ficar com o argentino. E aí é isso que é importante já para a temporada que vem, a gente não ficar sem lateral esquerdo, como ficamos com o lateral direito agora boa parte do tempo. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.